Ela virou pra mim e falou: Você tá louco? Aquele cara é 13. Você quer arrumar BO no primeiro dia de trabalho? Então surgiu a possibilidade de trabalhar na assistência social. A minha mãe trabalhava em serviços de acolhimento de crianças e adolescentes. Ela ficou sabendo dessa vaga, informou. Então fui lá e tal, me apresentei. Primeiro dia de trabalho, como qualquer em outro local, as pessoas vão ensinar como que você vai fazer o trabalho ali. Então fui, começou às 2 horas da tarde e até às 8 da noite. Começamos o trabalho, fui observando, esse é o meu jeito, vou observando as coisas, aprendendo. 7 horas da noite, virei para minha parceira e perguntei: Vamos ver se aquele cara quer ir também para o serviço de acolhimento? Vamos oferecer uma vaga para ele? Que a gente estava observando que eles estavam oferecendo vaga para acolhimento, levar para hospitais e tal, se precisava de passar por alguma consulta. Ela virou pra mim e falou: Você tá louco? Aquele cara é 13. Você quer arrumar BO no primeiro dia de trabalho? E eu fiquei pensando o que que era 13. Naquela época eu não Aham, sabia. não sabia o que era. Quando alguém tem uma questão ou provável questão de saúde mental. E o BO seria porque você ia ter que conseguir vaga para aquela pessoa, já faltava 1 hora para ir embora, então. É. Só que eu fiquei questionando isso. E se fosse eu no lugar daquela pessoa? E se fosse um familiar meu no lugar daquela pessoa? Então fui aprender no trabalho, quando eu consegui mais autonomia, voltei lá, conversei com aquela pessoa. Realmente ela tinha uma questão de saúde mental. E com isso fui traçando estratégias de conversar. Cheguei em casa, tive uma ideia de fazer uma carta falando. Ele falou que não podia sair do local porque ele estava aguardando a namorada dele, uma jornalista muito famosa aqui do Brasil. E ele fez uma carta falando que era ela, que estava muito preocupado com ele e que ele poderia confiar em mim porque ela estava muito triste em saber que ele estava naquela situação. Então, com essa carta, fiz uma montagem no Paint mesmo, eu do lado dessa jornalista, levei até ele, comprei um jornal coreano, chinês, não sei qual que era, para informar que ela não estava aqui no Brasil, por isso que ela não poderia vir. Então, tracei toda a estratégia, cheguei no meu supervisor, perguntei se eu poderia fazer essa estratégia, ele falou: Pode ir lá, pode tentar. Fui lá, tentei, foi descendo uma lágrima dos olhos dele, e ele aceitou ir para o serviço de acolhimento. Então foi aí que foi o primeiro estalo, como que eu comecei com essas investigações, questionando o porquê não daquelas pessoas que tem ou não tem a questão de saúde mental. Todo mundo que está em situação de rua tem que ser oferecido, então pensei primeiro nesse propósito. E o que foi levando mais foi esses casos que foram dando certo. Então esse foi o primeiro, depois foram surgindo vários outros, pessoas que estavam esperando um meteoro cair na Terra, pessoas que estavam meio desorientadas no espaço e tempo, achavam que era 1960 alguma coisa. Então com isso eu fui traçando isso e ia localizando. E na época eu não tinha tanta ferramenta que tem hoje. Então eu procurava por família na lista telefônica, tínhamos o 02 naquela época, hoje ainda existe. E ia buscando essas informações e no 90 também. Então, quando eu localizava uma pessoa, aí comecei a localizar pessoas que estavam em situação de rua e conseguia localizar a família. E naquela época, pelo 190, eu conseguia saber se tinha um BO de desaparecimento. Então a família ia lá, reencontrava com seu ente, eu já entrava em contato com o 90 e pedia para dar baixa no BO porque a pessoa já tinha sido localizada. Em 2009, todos esses casos sendo localizados, recebi uma ligação em memória, Francisco Magano, na época delegado da Delegacia de Pessoas Desaparecidas no DHPP, na qual ele me convidou para tomar um café e conhecer os sistemas ali da delegacia. Então, desde 2008, 2009, iniciou-se essa parceria com a Polícia Civil. Quando eu estava com algum caso de uma pessoa que estava em situação de rua e precisava verificar se tinha alguma ocorrência de desaparecimento, já entrava em contato com eles. Quando eles tinham uma ocorrência que era de desaparecimento para eu verificar se tinha alguém em situação de rua com esses dados, aí eles me passavam essas informações. Só que naquela época não é que nem hoje em dia, não tinha WhatsApp, a internet, na época a gente tinha lan house em todas as esquinas, hoje não temos mais isso. Então na época eu utilizava muito o fax.
recebi uma foto de uma pessoa desaparecida, comecei a fazer uma listagem, um banco de dados, né? Na época era uma listagem, não tinha esse nome de banco de dados, mas começava a encaminhar essas fotos para todos os serviços que tinham fax, para eles receberem a notificação que aquela pessoa estava desaparecida. Então, até 2009 foi aonde que foi engrenando. Então, a divisão desaparecidos hoje, ela surgiu através desse incômodo de por que aquela pessoa não, se aquela pessoa é 13, queria arrumar a BO no primeiro dia, tanto que hoje a primeira coisa que eu atendo o telefone é perguntar se foi feito o BO e encaminhar o BO para mim. Então a gente já vê uma diferença lá de 2007 para cá, mas esse delegado, o Francisco Magano, que convidou para ir na delegacia, e essa parceria existe até hoje. Hoje a atual delegada é a delegada Bárbara. A gente sempre fala aqui nas entrevistas e tal, nos casos que a gente mostra, quando se trata de pessoa com doença mental, a gente sempre fala para as pessoas, né, prestarem atenção, cuidarem, agir com empatia quando encontrarem com essas pessoas por aí, porque muitas dessas pessoas, e a gente tem números, tá? A gente vai trazer alguns números aqui para vocês assustadores, assim. E você me falou agora sobre esse rapaz que era o 13, né? Que falaram para você, que foi o pessoal de lá da Daslu que falou que esse cara que tava lá ficava... Não. Nessa época não tinha mais era outra. Era outro foi momento. Foi no próprio serviço mesmo. Dentro do próprio serviço que você já fazia. Exato. Naquela época não tinha uma capacitação para os servidores e tal. Tudo que eu fui aprendendo até por conta da minha experiência. Gostar de coisa de detetive, investigação. Sim. Então, pesquisar no 90, lista telefônica, coisa que eu via em filmes e trazia para a realidade. Então foi nessa situação. Tá. Não, porque o que eu ia falar? E aí é pior ainda, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que trabalha nesse serviço. Trabalhava. Não dava para estar ainda, né? Trabalhava nesse serviço e essa pessoa que deveria acolher e que não deveria fazer esse tipo de julgamento era justamente a pessoa que estava fazendo. Exatamente. Aquele ali não, aquele é 13. Para quem não sabe do resto do Brasil, o Darko já explicou aqui, mas 13 é um termo pejorativo. Eu só vou usar o termo pejorativo para que as pessoas possam... Porque geralmente, né, popularisticamente falando, nas periferias, nas vilas, né, ou pessoas que não têm muita empatia com o termo, eles acabam fazendo chacota, tirando sarro de pessoas que têm doenças mentais. Né? Então, o 13 é essa pessoa que tem, né, para esses caras. Eu já conhecia o 13 outro, era o cara chato. Esse era 13 também. O cara chato, o cara que era inconveniente e tal, não sei o quê. Agora, essas pessoas que estavam se referindo como sendo 13 pessoas em situação de rua, era pessoa com doença mental. Mas o que me chamou a atenção foi que essa pessoa com doença mental, quando você ofereceu o acolhimento para ela, ela fez o quê? Chorou, né? Chorou. Aceitou e chorou. Isso. E foi através da história que foi contando lá da namorada que estava preocupada com ele e tal, porque tinha que entrar, em todos esses casos, eu tive que entrar na realidade dessa pessoa. Não adiantava chegar para uma pessoa que estava com a questão delirante de achar que estava fugindo da máfia, que tinha um chip na cabeça dela, falar que isso não existe, é a realidade dela, é o que ela acredita. Não dá para a gente chegar... Qualquer pessoa que tem uma crença e querer mudar de uma hora para outra. E ainda vai além, porque aí, pelo que você está falando, ele tinha essa conversa, e aí por isso era chamado de 13, porque ele falava que tinha um chip na cabeça, porque estava fugindo da máfia, não sei o que, o pessoal, isso aí, larga aí, deixa para lá. Só que não, esse cara queria abrigo também, né? Ele queria abrigo, só que para a pessoa chegar ao ponto de falar essas coisas que ele falava, era justamente porque ele tinha uma doença, né? Não podem falar problema. Ele tinha uma doença mental, ele tinha uma patologia, né? Só que mesmo tendo essa patologia, pelo que você está falando, ele tinha uma vida, né? Ele falou da namorada, o ex, aceitou o acolhimento, se emocionou com a atenção que deram para ele, né? Exatamente, é isso que falta muito no nosso olhar quando a gente pensa na questão do desaparecimento, que tem algumas pessoas que são localizadas em locais que tem muita movimentação. Então a gente está pregando muito isso sobre a questão do olhar humano também. Verificou que tem uma pessoa idosa que aparenta estar perdida. O que fazer nesse momento?
vai lá, se for possível, conversar com essa pessoa, verificar se ela está precisando de ajuda, se ela consegue fornecer os dados, se ela informar que está perdida ou se mostrar desorientada, entrar em contato com 190 ou com a divisão de desaparecidos, que a gente pode verificar se consta algum desaparecimento, e caso não consta algum desaparecimento, porque talvez essa pessoa saiu de casa tipo poucos minutos e a família ainda não se deu a falta dessa pessoa ou ainda não fez o BO de desaparecimento. Então, acionando o 90, uma viatura vai até o local e vai ter todas essas informações que um idoso foi localizado em tal endereço, estava perdido e tal. Se a família, ao fazer um BO de desaparecimento, nesse exemplo que estou dando, já vai constar para os órgãos oficiais essa informação, que alguém entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Militar foi até o local fazer a socorrência. Então, se a pessoa estiver desorientada, não consegue fornecer os dados, ou vai ser encaminhado para um hospital, ou vai ser encaminhado para um serviço de acolhimento até localizar a família dessa pessoa.